Goiás e Flamengo já se acertaram em relação às dívidas do atacante Michael. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes envolvendo principalmente aqueles atrasos do Flamengo com a paralisação do futebol ainda em 2020, de quanto era cada uma dessas parcelas, envolvendo também a dívida do Goiás com o Goianésia, trazer os detalhes a respeito disso e do mecanismo de solidariedade quando ele se transferiu lá para o futebol da Ásia. Além disso, no nosso vídeo de hoje quero trazer aqui as atualizações exclusivas envolvendo o zagueirão da Silva, que teve uma contusão ainda no final do mês de julho. Qual a expectativa desse seu retorno aos gramados? Será que pode ser uma opção a mais do técnico Jair Ventura nesse ano ou só visando 2023? E comentar também sobre o novo titular da camisa 9 esmeraldina, que possivelmente para o jogo contra o Botafogo será o Nicolas. Quais os seus números nessa Série A de Campeonato Brasileiro? E já garanto, tem um ótimo retrospecto jogando dentro da Serrinha. Esses serão os três principais assuntos que quero comentar com vocês em nosso vídeo dessa quarta-feira. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ajudar a gente a chegar nessa marca de 6.500 inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes do Goiás News. Lá a gente pega os melhores trechos de cada um dos vídeos em no máximo 3-4 minutos. Vou estar deixando aqui embaixo também para vocês se inscreverem. Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do Brasil Lava Rápido, para você dar uma ducha rápida aí no seu carro, inclusive várias opções bem legais a partir de R$11, caso você queira algo um pouquinho mais personalizado. Tem um polimento cristalizado por 280. O Brasil Lava Rápido, que está localizado em vários pontos estratégicos de Goiânia, sendo 3 só na Avenida Rio Verde, tem também no setor no Jardim América, além de outras unidades no setor leste Vila Nova. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição, lá do Brasil Lava Rápido, para você já agendar o seu horário, enfim, ver as opções disponíveis para o seu veículo e dar aquele up no seu carro para esse final de semana. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar inicialmente sobre uma notícia exclusiva aqui do Goiás News. Consegui confirmar com o zagueirão da Silva, atleta de 21 anos de idade, que teve aquela sua lesão grave ainda no joelho esquerdo, na partida contra o Atlético Goianiense, jogo de ida da Copa do Brasil, realizado lá no dia 22 de junho. E ele me confirmou que está sim viável, é possível o seu retorno aos gramados ainda nesse ano de 2022. Abre aspas, Eu perguntei para ele sobre a evolução, que se está evoluindo para voltar nesse ano. Respondi aos stories dele, Ele me respondeu, abre aspas, se Deus quiser, volto sim. Deus está no comando, fecha aspas, do que disse o da Silva. Pode não ter sido claro, mas da última vez que eu havia perguntado para ele, ele confirmou para mim que estava na torcida, enfim, que ainda não tinha essa previsão de retorno, mas que estava trabalhando bastante para aí sim poder retornar neste ano. E agora essa resposta dele um pouco mais positiva, dando essa previsão, ele que já estava fazendo ali uns alongamentos bem mais específico, inclusive no próprio joelho que ele teve a lesão, que já dá uma boa esperança para essa sua breve recuperação. O bom do da Silva é que ele não precisou fazer cirurgia, algo que no momento da lesão que aconteceu parecia ser algo quase que inevitável. O joelho dele ficou completamente frouxo, Acho que eu nunca tinha visto aquilo tão de cara assim, É assustador. Realmente ele saiu com apenas 8 minutos naquele jogo de ida e logo no momento que havia pegado uma sequência positiva de jogos, fez um gol contra o Internacional, apesar da derrota por 2-1, foi importante naquele duelo. Também fez uma boa partida fora de casa contra o Corinthians e logo em seguida, no jogo de ida da Copa do Brasil, saindo logo com 8 minutos daquele jogo. Ele que tem só 21 anos de idade, ainda passa uma certa insegurança, assim, não é aquele cara que a gente olha hoje e vê como titular absoluto da posição, mas para um jogador de só 21 anos, que já tem 2 gols na temporada e algumas boas atuações, acho que vale a pena sim dar algumas oportunidades, enfim, oferecer algumas chances para o jogador que tem um grande potencial com a camisa esmeraldina. Inclusive o seu contrato vai até dezembro de 2026, um dos vínculos mais longos que o Goiás hoje tem dentro do seu elenco. Essa informação foi me confirmada pelo Eduardo Pinheiro, o diretor das categorias de base do Goiás. O da Silva, que já teve uma grave lesão ainda lá em 2020, quando ele defendia a Aparecidense, inclusive teve que fazer uma cirurgia no seu joelho direito, dessa vez um pouquinho mais tranquila, e 2 meses após eu ter perguntado para ele sobre essa sua evolução, me disse que pode sim estar bem viável, é bem provável que retorne ainda nesse ano. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão. 14 partidas do elenco principal do Goiás, 2 gols contra o Internacional e também a Jataiense, jogo ainda lá no Campeonato Goiano. Ele que já havia demonstrado um bom futebol. A tendência é que, se for recuperado, deve ficar pelo menos mais um mês para essa sua volta, essa transição física. Então, se for a ficar à disposição novamente nesse ano, é bem provável que seja a partir ali do finalzinho do mês de outubro ou no começo do mês de novembro. De fato, já na reta final da temporada, o Goiás terá o seu último compromisso, a tendência contra o São Paulo, lá no dia 13
de novembro, então mesmo assim, só da gente imaginar que era para um cara voltar a treinar com bola só no ano que vem, já estando à disposição possivelmente do Jair Ventura nesses últimos meses de trajetória. Bora dar sequência no nosso vídeo hoje para falar sobre um assunto importante envolvendo as finanças esmeraldinas. Dessa vez quero comentar com vocês sobre a situação do Michael. Em entrevista exclusiva lá do canal do Jorge Nicola, o presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, acabou deixando ali claro essas situações, né, envolvendo tanto a diretoria alviverde quanto também a do Flamengo. Vale lembrar que o Michael foi negociado com a equipe carioca ainda lá no comecinho do mês de janeiro, no finalzinho do mês de janeiro de 2020, ali no comecinho do ano. E a tendência é que esses 38 milhões de reais na cotação da época seriam pagos em 4 vezes. Teve a paralisação do futebol, acabou que teve que atrasar essas parcelas e aí sim o Goiás renegociou. Mas de acordo com as próprias palavras do presidente esmeraldino, abre aspas, o Flamengo é um time parceiro, o Brasil é um amigo nosso, houve um atraso no caixa deles e nos comunicaram certinho. Nós refizemos o parcelamento de uma forma boa para todos os lados. Pagaram rigorosamente em dia, tudo certinho, zerado, não tem nadinha mais. Então, uma boa notícia para o Goiás, que ficou até feio, assim, manchado com o próprio Goianésia, que o Flamengo, óbvio, teve a responsabilidade da antiga gestão, que já deveria ter feito um pagamento inicial ao time do interior do estado, mas depois que o Flamengo deu essa primeira atrasada, acabou que o Goiás teve que também adiar os pagamentos ao Goianésia, e é feio demais, o Goiás como a principal instituição do estado, o Goianésia que, por que não, uma hora ou outra pode cair um outro raio desse e surgir um bom jogador lá, e queimar essas relações nunca é bom, Então a diretoria do Goiás conseguiu engatar também, tanto para o lado com a diretoria do Flamengo, quanto também na questão do Goianésia. O Flamengo que comprou o Michael lá do Goiás ainda em janeiro, de 2020, por 7,5 milhões de euros naquela ocasião, que dava mais ou menos 38 milhões de reais. A primeira parcela foi paga normalmente lá no dia 5 de fevereiro de 2020, cada dessas parcelas seriam em 2,5 milhões de euros, A segunda parcela, que seria no dia 15 de julho de 2020, mais ou menos naquela paralisação do futebol, o Goiás acabou adiando ela para posteriormente, obviamente. A terceira parcela seria no dia 25 de janeiro de 2021, a quarta no 1º de abril de 2021 e a quinta também seria a definir. O Flamengo quitou todas essas dívidas com o Goiás ainda no mês de abril, essa última parcela no mês de abril de 2021. Então, uma boa notícia, ainda bem, porque a gente imaginando, o Flamengo que tem o seu fluxo de caixa inteiramente completo, com aquela paralisação do futebol, todos os times acabaram sendo afetados, inclusive o próprio Goiás criando uma dívida absurda, principalmente com jogadores estrangeiros dentro do seu elenco. Então já deixando claro essa situação, inclusive aquela mais agora recente, que foi a transferência do Michael para o Al Hilal, o time lá da Arábia Saudita, o Flamengo que pegou toda essa grana e acabou tendo que repassar 1,36% ao Goiás, que não tem mais direitos econômicos do atacante, mas ainda tem um mecanismo de solidariedade da FIFA, o jogador que passa do time dos 12 aos 23 anos de idade, o Goiás colocou no bolso certinho 637 mil assim que recebeu esse pagamento do Al Hilal ao Flamengo, aí sim já repassou ao Goiás sem grandes discussões, sem grandes abalos, como havia sido nessas suas parcelas, mas já deixando claro tudo certinho com o jogador. Ainda bem, uma boa negociação, e é bom a gente ter assim uma certa, porque beleza, o torcedor do Goiás não vai gostar do Flamengo, mas as diretorias não podem ser rivais, sabe? Porque pinta um cara bom lá, ou até mesmo aqui, você pode negociar valores maiores, pode pegar um jogador por empréstimo ou algo nesse sentido. Então assim, pra gente torcedor, é óbvio que não, até soa estranho, ter boa relação, enfim, parece algo ruim, mas pelo menos com o Paulo Rogério Pinheiro ele já declarou ter boas amizades, tanto com os diretores do Flamengo, o Atlético Mineiro, o próprio Corinthians, que vira e mexe, acaba emprestando atletas para o Goiás. Não vejo isso com forma ruim, e muito pelo contrário, muito positivo essa questão. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre também o atacante Michael, 26 anos de idade, quem sabe futuramente também retornando ao Verdão. E o último assunto que quero falar com vocês no nosso vídeo de hoje envolve agora o novo titular, pelo menos para esse jogo contra o Botafogo, o novo camisa 9 esmeraldino, que será o Nicolas, para esse duelo importante só na outra quarta-feira, no dia 28 de setembro, diante o Botafogo. O Pedro Raul, que foi suspenso após a comemoração que ele fez em todos os seus 15 gols nessa Série A do Brasileirão, levou o seu terceiro cartão amarelo, inclusive o juiz que deu 5 cartões para um jogo que estava um pouquinho quente, todos para o maior do Centro-Oeste, tirando 2 atletas do próximo jogo contra o Botafogo, tanto o Pedro Raul e também o Sávio, que levou o seu terceiro cartão amarelo. E o Nicolas terá essa sua responsabilidade.
um cara que inclusive já jogou junto com o próprio Pedro Raul, principalmente naquele período que o Bruno Pivetti, né, era o técnico do Goiás, meio que jogava no esquema 4-2-4, até que deu certo. O Goiás marcou muitos gols com os dois jogando juntos, né? Mas nessa Série A de Campeonato Brasileiro, o Nicolas foi muito mais reserva, não pelas suas atuações, não quer dizer que quando ele teve as oportunidades foi ruim, muito pelo contrário. O Pedro Raul que praticamente não deu chance nenhuma para o Nicolas, né? Inclusive no Campeonato Brasileiro ele tem 3 gols. O primeiro deles anotado diante da equipe do Red Bull Bragantino, lá naquele empate na Serrinha por 1-1. Também contra o Atlético Paranaense, vitória por 2-1 no mesmo estádio, né? E por último contra o Fluminense, na derrota por 3-2 na Serrinha. Então pelo menos a gente pode se apegar. Se vai perder o artilheiro que fez metade dos gols do Goiás nessa Série A do Brasileirão, pelo menos o Nicolas, que já conhece muito bem os seus companheiros, né? Está desde a temporada passada, inclusive os seus 3 gols e uma assistência contra o Atlético Paranaense também nessa Série A de Brasileirão ocorreram no estádio da Serrinha. Inclusive grande parte também dos seus gols no Campeonato Goiano, o Goiás que voltou a ter um artilheiro do estadual, algo que não acontecia lá desde 2014, né? Então, bons feitos, o Nicolas está longe de ser um ruim jogador, sabe? Eu acho que o Goiás tem 2 posições assim, que se entrar um ou outro, é óbvio que a fase do Pedro Raul é excepcional, acho que não dá para comparar ele com nenhum jogador da sua posição no futebol brasileiro, mas o Nicolas não é muito inferior, nada disso, sabe? Tanto é que ele era o titular, inclusive no começo do Campeonato Brasileiro, né? Então ele acabou se lesionando, o Pedro Raul tendo essa ótima sequência, praticamente não deu mais chance. Outra posição também é o Tadeu com o Marcelo Rangel, óbvio, a fase do Tadeu é muito melhor, mas se tiver o Marcelo Rangel para um jogo emergente, a gente não vai olhar e falar, meu Deus, que goleiro ruim que está ocupando agora. Nada decidido, é dessa mesma forma também que eu vejo com o Nicolas, né? Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa modificação, né, em relação aos camisas 9, ele que nesse ano de 2022 entrou em campo 36 vezes, 13 gols marcados e outras 2 assistências, alguns gols também importantes, já lá por exemplo na Copa do Brasil, né, marcou aquele gol contra o Souza lá da Paraíba, também diante do Criciúma na segunda fase, na final contra o Atlético Goianiense, então está acostumado também a grandes jogos, 32 anos de idade, tem contrato com o Goiás até dezembro do ano que vem e já estava do time desde o ano passado. O Goiás que pelo menos para esse jogo contra o Botafogo, se perde o Pedro Raul e coloca um jogador também muito bom de bola, na minha opinião, que é o Nicolas, terá a volta possivelmente do Dada Belmonte, inclusive eu já gravei no vídeo hoje mais cedo a respeito desse tópico. Então se contra o Bragantino não foi um time tão ofensivo, não conseguiu agredir, né, da forma correta do futebol a equipe adversária, pelo menos para esse jogo contra o Botafogo tem essas opções de velocidade pelo lado do campo que certamente vai mudar a característica do duelo. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre continuar recebendo, né, as nossas atualizações dos vídeos aqui no Goiás News. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, né, o Cortes do Goiás News e também do nosso apoiador do vídeo hoje, o Brasil Lava Rápido. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!